Caro amigo, seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. Hoje vamos falar do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Este terceiro evangelho foi escrito algures na Grécia por volta dos anos 80 d.C., local onde também se diz ter falecido com a idade de 84 anos. De fato, Lucas inicia o seu evangelho com uma introdução explicando o que se passava no início do cristianismo. Visto que muitos empreenderam em compor uma narração dos fatos que entre nós se consumaram, tal como nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde a origem, expô-lo a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconhecer a solidez da doutrina em que foste instruído. Esta introdução leva-nos a tomar em consideração alguns pontos. Primeiro, Lucas pensou em executar esta tarefa como um motivo meramente pessoal e para que o seu amigo pudesse familiarizar-se com as informações que detinha. Ele reconheceu que o conhecimento que possuía provinha do seu trabalho, pois tinha o hábito de registrar o trajeto de todas as coisas. Segundo, ele referiu ainda o fato de que muitos se aventuraram para a composição dos evangelhos. Terceiro, Lucas escreveu a sua mensagem dependendo da informação que recebeu daqueles que estavam próximos de Jesus. Para além disso, é bem conhecido que Atos, o livro mais longo do Novo Testamento, é a segunda parte da mensagem de Lucas a Teófilo. Quarto, os teólogos procuraram saber quem foi Teófilo, o tal amigo para quem Lucas escreveu, contudo não chegaram a alguma conclusão específica. Frederick Grant afirma: nós não sabemos quem foi Teófilo. Podia ser um clérigo romano, assim como não sabemos dessa multidão que narrou lendas semelhantes. Apesar deste assunto estar baseado apenas em meras possibilidades incertas, duvidosas, não seria difícil para o compositor do Evangelho de Lucas ter colhido a informação na Palestina ou Síria no início dos anos 70 ou 80 d.C., juntá-la à parte mais volumosa do Evangelho de Marcos e depois terminar a compilação nos anos 80 a 85 d.C. Cerca de 5 anos mais tarde, o compositor terminou o livro original com a segunda mensagem conhecida por Atos dos Apóstolos. Finalmente, o livro completo foi publicado em 95 d.C. Disto tudo, pode-se concluir o seguinte: Lucas não foi testemunha ocular de Jesus, ou seja, não o viu e nem foi um dos seus discípulos. Ele não era judeu, mas sim um médico e fotógrafo que foi discípulo e companheiro de viagem de Paulo. O seu nome não consta na lista dos 12 discípulos de Jesus, tal como se pode constatar em São Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 4, São Lucas, capítulo 6, versículos 13 a 16 e Atos, capítulo 1, versículo 13. Na sua mensagem, Lucas não reivindicou que tinha sido inspirado ou que escreveu por ordem do Espírito Santo. Simplesmente achou que era uma boa ideia compilar este evangelho. O evangelho de Lucas era apenas uma mensagem pessoal para um amigo e não para toda a humanidade. Problemas no evangelho de Lucas. Primeiro, alguns teólogos são da opinião que muitos assuntos abordados nos Atos dos Apóstolos contradizem completamente com os ensinamentos mencionados nas missões de Paulo. Portanto, não tem lógica acreditar que essas missões foram escritas por alguém que estivesse familiarizado com o Paulo e as suas viagens missionárias, registradas nos Atos dos Apóstolos, ao ponto desta obra ser conhecida por vezes como Livro dos Atos de Paulo.
Portanto, o autor deste evangelho continua desconhecido. Segundo, o evangelho de Lucas passou pelas mesmas modificações que outras versões do Novo Testamento sofreram. Contudo, o texto ocidental do evangelho e os Atos dos Apóstolos apresentam muitas divergências, quer por conter informações adicionais ou ao menos, quer pelas diferenças encontradas noutros textos do mesmo evangelho, tal como o de Alexandria ou Bizantina. Terceiro, existe um outro problema que emanou sobre as dificuldades ou diferenças relacionadas à genealogia de Jesus em relação àquilo que foi mencionado por Lucas, Mateus e no Antigo Testamento. Consta no Evangelho de Lucas que o arcanjo Gabriel deu a boa nova a Maria sobre o nascimento de Jesus, dizendo-lhe: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente consigo. Você ficará grávida, dará à luz um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai torná-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei David. Ele será para sempre o rei dos descendentes do rei Jacob, e o seu reino jamais acabará." A realidade que todos conhecem é que Jesus não reinou sobre os judeus e nem governou como o seu pai David. Ficamos por aqui com esta intervenção e com esta passagem do Evangelho de Lucas, prometendo voltar em breve com mais informações do Evangelho e da história da Bíblia. Olhar clínico, amplitude de uma visão.